Olá, boa tarde a todas. Como é que você está? Boa tarde, boa noite. Espero que estão tudo bem. Quem puder, vamos abrir as suas câmaras. Vamos dizer um boa tarde e uma boa noite com alegria. Vamos lá mostrar esses sorrisos bonitos que Deus nos deu. Vamos lá. Muito obrigada, Dulce. Muito obrigada. Irmã Odete, muito obrigada, seja bem-vinda. Letícia, boa tarde. Maria Helena, abra aí a câmera, se faz favor, mostra a tua cara, mostra o teu sorriso, dá uma boa tarde. Boa tarde, Pastor Fernando, seja bem-vindo para nós. Boa tarde, meninas. Deus abençoe. Boa noite, né, para vocês. Boa Boa tarde noite. para nós aqui no Brasil. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Dirija a vida aí. Boa tarde, Ludmira Teixeira. Boa tarde, Maria Wilma. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Michela. Boa tarde a todas. Eu vou abrir um tempinho de 10 minutos. Quem tem pedido e agradecimento, pode ali agradecer, pode pedir e vamos interceder para dar o tempo ao pastor. Vamos lá, eu estou a vossas. Quem tem pedido e agradecimento, é só pedir, é só agradecer a Deus. O que Ele tem Boa, feito na vossa vida? boa tarde, boa noite. Boa tarde. Eu quero agradecer a Deus pela vida e pela saúde do meu filho, Ismael. Amém. E eu agradeço pelos irmãos continuar orando pela minha família. Amém. Também quero agradecer a Deus por minha recuperação. Ainda continuo aqui de repouso. Ainda tenho um mês e meio na frente. Peço que vocês estejam orando para que Ele me dê paciência, porque é difícil quando a gente tem uma vida ativa e trabalha para ficar de repouso. Senta, deita, levanta um pouco. Aí entro na live, saio, mas tem hora que deixa um pouco meio tédio, mas eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e pelas orações de cada um que tira um tempinho, né, para lembrar de mim. Também sempre estou orando pelo nosso grupo, pelos pedidos, que o Senhor possa estar abençoando a cada uma nessa tarde e a todos que vão participar. Amém. Amém. Eu também agradeço a Deus, né, por estar aqui com vocês. É muito bom podermos compartilhar o amor de Deus uns com os outros, a gente aprende. Eu quero pedir oração por uma moça chamada... Eu até pedi oração na outra semana, na outra terça para vocês, é a Laís e o Ariel. É um casal, né, novo, mas escravo na droga, e aí a gente fica tão desejoso de ver o milagre acontecer, mas só que aí esse final de semana o inimigo agiu de forma terrível na vida dela. Por favor, ore por ela, né? Ainda nesse culto e onde você estiver, o caderninho de vocês possa ter o nome desse casal, para que Deus trabalhe na vida deles. E a Rosângela também, graças a Deus, há muito tempo falando do amor de Deus e convidando. E quando foi ontem, eu estava na igreja, o irmão já estava pregando, ela chegou. Graças, eu fiquei numa alegria quando eu vi aquela mulher, né, que ela, assim, eu encontro ela por uns lugares usando droga, ela chega, cobre o rosto quando ela me vê. Cobre o rosto com pano e tal, e eu falo, não, eu te amo, nem que eu tenha que puxar tu pelo braço, igual o anjo fez com a família de Ló, mas eu quero ver tu na casa de Deus. Aí ontem eu mandei o convite e quando eu estava lá, ela chegou, né? Estou feliz, vocês possam continuar orando por ela.
E assim que ela saiu da igreja, ela partiu para aqui, para um lugar onde ela compra droga, passou de bicicleta por mim, me deu um grito, irmã. Falei, ô, mulher, mas eu desejo que nessa luta incansável de poder tentar mudar, que o Senhor dê poder a ela. Eu agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Alegria, porque às vezes estou sempre nos encontros de pequenos grupos e hoje eu fiquei em casa, está chovendo aqui. Agradecer a Deus por esse momento especial e eu quero que vocês orem. Eu acho que muitas no grupo sabem que a minha nora teve uma bebê prematura, a Maria Isabel. Ela fez um mesinho ontem, ela ainda está no hospital, está no CTI, já saiu da UTI. E o que está faltando para ela vir para casa é a mãe conseguir dar mamar para ela. E a minha nora ficou muito tempo assim, só tirando leite com a maquininha, machucou os seios. Meu pedido de oração especial é que a Maria Isabel consiga mamar, que a minha nora libere o leite, né, que ela não fique nervosa, ela está lá no hospital para isso, para a nossa pequena poder vir para casa, porque ela já ultrapassou todas as barreiras, a gente tem muita gratidão a Deus. A Maria Isabel nasceu com complicações e ela venceu, venceu e venceu. E outro pedido especial é para uma jovem que ela faz uns 3 meses que ela saiu da nossa igreja, e ela está depressiva, ela não quis mais frequentar a igreja. E sábado nós tivemos um jantar integrado e ela foi, mas essa noite ela tentou suicídio, ela tomou um monte de remédio, o nome dela é Luciana. Então eu peço que orem pela Luciana. E por todas nós, pelas pessoas que estão estudando a palavra de Deus, porque a gente está passando por vários crisóis, mas eu louvo a Deus, assim, porque em tudo Ele tem nos sustentado. Amém. Eu também agradeço a Deus pela... Ontem nós tivemos, esse fim de semana, nós tivemos 2 festas de batismo aqui em Uberlândia, no sábado à tarde, ontem à noite. Domingo que vem nós teremos 9 batismos aqui na nossa igreja, uma festa muito bonita. Eu peço oração aqui pelas nossas igrejas, Deus nos dê sabedoria, ok, queridos? E Deus dirige a nossa vida aí. Em relação a essa irmã que está com depressão, uma das coisas que potencializa, aumenta os efeitos da depressão é o açúcar branco, irmã. Ela deveria tirar o açúcar branco da mesa dela, que isso E aumenta deve muito, usar, e deve usar. e isso aumenta muito o efeito da depressão. E quem é depressivo, geralmente, gosta muito de doce, e ele não sabe o perigo, o risco que é para a sua saúde. Então, o açúcar branco, ele aumenta mais ainda o efeito da depressão na vida da pessoa. Eu vou falar para a irmã dela essa questão do açúcar. Ela está hospitalizada porque foi feita uma lavagem estomacal nela, né? E ela está hospitalizada e está no isolamento. Amém. Estou a ver que não tem mais ninguém, né, para pedir e para agradecer a Deus. Então, vamos inclinar as nossas Ai, frontes. posso pedir? Cheguei atrasada. Ô, irmã, estou aqui, gente. Boa Eu tarde a imagino. todos. Boa tarde. Desculpa aí, gente. Eu quero agradecer primeiro, boa tarde a todos. Estou com saudades, mas eu passei pelos cristóis aí da vida. E eu operei, né, da catarata, deu meio que certo, mas está indo. Graças a Deus, não tenho dor nenhuma. Vou operar o outro olho. E agradecer, gente, agradecer estar aqui, agradecer. Minha mãe também passou por um momento difícil, mas está me ajudando aqui em casa agora. E de estar aqui, de ter a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Que foi difícil eu conseguir entrar, assim, tem momentos que está sendo difíceis, mas graças a Deus, Deus permitiu e eu consegui entrar. Obrigada por tudo. Aí orem por mim, pela minha mãe e pelo meu filho, pelo meu marido. Só isso pela família toda, por favor, viu? Um beijo a todos vocês.
Eu gostaria então de pedir à Dulcineia, se ela puder, por favor, fazer a oração por todos os grupos, por todos os pedidos que foram feitos aqui e por todos os que nós temos no grupo, por favor. Posso sim, Andréia. Só vim cá fora. Obrigada. Oremos então. Querido Deus e Pai, queremos te adorar, Senhor, neste momento, neste final do dia para nós, Senhor, e lá no Brasil ainda, princípio da tarde, Senhor, ao entardecer. Pai Santo, neste culto vespertino, queremos invocar a Tua presença, Senhor, no meio de nós, Senhor. Amém, A Tua meu Deus. presença sobre cada um de nós aqui presente, com os seus pedidos, as suas angústias, necessidades, Senhor. E nós sabemos que Tu atendes a cada um segundo a sua necessidade, e que Tu estás a cuidar de nós, Senhor, de cada uma de nós, Senhor. O pedido da irmã que está sobre o efeito da depressão, está sobre a lavagem, Senhor, do estômago, para que se tire esses medicamentos, Senhor, na qual ela tomou em excesso, Senhor. Opera um milagre na vida dela, Senhor. Amém, Dá meu Deus. o Amém, meu milagre Deus. da transformação, Senhor, e da cura também emocional dos seus problemas e cura física também, Senhor. Ó Pai Santo, nós carecemos tanto de Ti, Senhor. Carecemos de Jesus nas nossas vidas. E o Satanás, Senhor, tem jogado conosco, Senhor, neste tempo do fim, trazido tantos problemas, Senhor, entre os filhos de Deus, Senhor, aqueles que buscam a Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos a estar mais unidos a Jesus, Senhor, mais despertos, para que as astúcias do inimigo, Senhor, sejam derrubadas por terra, Senhor. Aumenta a nossa fé, querido Pai. Aumenta a nossa fé. Quero pedir pela irmã Gilce, pela sua presença aqui conosco, pelas melhoras e recuperação que tens dado, Senhor, depois da operação, Pai Santo. Possa estar com a sua família no geral, o seu marido, o seu filho, a sua mãe, Senhor. E outros pedidos que aqui foram mencionados, Pai Santo, que não me vem agora à cabeça, mas Tu sabes, Senhor, e atende a cada um segundo a sua necessidade. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Pai de amor. Tu cuida de nós, Senhor. Ajuda-nos a ter um espírito de gratidão, Senhor. Ensina-nos a caminhar contigo. Fortalece cada mulher aqui presente, Senhor, cada mãe, cada esposa, Senhor, para ter força em cada crisol, Senhor, da vida, de maneira que saiamos vitoriosos. Obrigado mais uma vez pelo pastor Fernando, que se disponibilizou para estar conosco, para trazer mais uma vez a palavra vinda de Ti, para nos instruir, Senhor, como mães. Esteja com esta reunião, com a mensagem, Senhor, vem falar aos nossos corações, usa-o poderosamente para a honra e glória do Teu santo nome. Isto é tudo aquilo que nós pedimos como irmãs em Cristo, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Agora é consigo, pastor Fernando. O tempo é tudo seu. Ok. Bom dia, irmãs. Que Deus abençoe. Boa noite, né? Boa noite. Que Deus abençoe a todos. Deus dirija a nossa vida. Deus fortaleça também a vida de cada um de nós. Então, eu vou fazer o mesmo pedido da irmã Ivânia. A gente está numa igreja virtual, e como nós estamos numa igreja virtual, estamos distantes um do outro, não é isso? Então, vamos fazer assim, vamos pedir para cada uma se apresentar, e se for possível, se você puder abrir a sua câmera, porque a gente vai
vai estar se vendo, vai estar se confraternizando, conversando aí um com o outro, ok? O meu nome é Fernando Cunha, eu sou aqui de Uberlândia, em Minas Gerais, aqui no Brasil, e é uma alegria poder participar com um grupo de vocês, ok? Com a Igreja de Manchester. Aí vamos deixar que cada uma se apresente. Se você puder abrir a sua câmera, a gente vai se conhecendo, vai se vendo aí, ok? Vai lá. Qual é a próxima que vai se apresentar? Uma de cada vez para não dar tumulto. Vamos lá, eu não vou abrir a Andréia, câmera, pastor, porque eu estou muito, o olho não está muito legalzinho, tá? irmã Mas para Gilce, Deus eu sou linda, linda, linda. Para Deus, tá? Meu marido. Irmão, meu nome é Gilce, eu estou em Jacareí, interior de São Paulo. pertinho É, aqui. isso, eu fui batizada tem 4 anos, eu vinha da Igreja Batista, e é uma bênção estar aqui com você. Você, na vigília, o senhor falou uma palavra que mexeu muito, muito comigo, impactou demais, e é uma bênção estar novamente com você aqui, pastor, e com todas as irmãs. A prazer Muito é meu, obrigada, irmão. meu Muito nome. obrigado, viu? Deus abençoe você, a todos vocês. Amém. Muito obrigado pela sua participação. Então, estou anotando aqui, porque eu gosto de conversar, irmã, irmãos, e usar o nome de todas para a gente saber de quem é, de onde que é. Então, Jacareí, ok? Quem é a próxima? Eu, Luciene, Lu- de Sumaré, São Paulo. Sumaré, Campinas. Sumaré. Conheço aí. Isso. Indo para o NASP. UNASP, isso. Eu estava em UNASP, agora estou mudando, né? Não estou mais lá. A igreja é muito grande, agora eu estou numa igreja pequena, aqui próximo de casa. Conheci o grupo através de um pequeno grupo também aqui na Santa Rita, que me apresentaram a Gilce, a irmã Maria Selma, e agora estou aqui com vocês. É uma satisfação, um prazer estar com vocês, porque eu estou num lugar muito longínquo, assim, não tenho carro, estou no interior, não tem como eu ir, porque os ônibus aqui é bem difícil para ir até lá. Então, por isso que eu vim para mais próximo, e estou aí com a irmã Gilce, a irmã Maria Selma, com todas as suas irmãs, para a gente estar junta, unida na força do Espírito Santo, orando e aprendendo mais do Senhor. Amém. Amém. Quem é a próxima? Eu me chamo Michele, sou aqui de Salvador, Bahia, e eu conheci o grupo através da irmã Ivânia. Ela sempre me manda o link, apesar de não entrar sempre, né, por causa do bebê, mas quando dá um pouquinho eu entro, e eu estou sendo muito abençoada. E eu agradeço a ela e a todos. Amém. Eu sou Letícia, moro aqui na Bahia, em Alagoinhas. Conheço Alagoinhas. É, Quase casei aí, irmã. que bom. Eu tenho um tempo que eu frequento o grupo, mas teve um período que eu não pude participar muito por causa do fuso horário e algumas coisas que aconteceu. Mas é sempre bom estar junto com as meninas. Agradeço a participação sempre. Amém. Alegria recebê-la aqui, viu? Ok, Fala, já. Lucinéia. Dulcineia Will. Dulcineia Will, aí de Manchester, perto da Ivânia e da Andrea. Rochdale, a igreja de Rochdale. E é só. E qual é o seu Abençoada por estar país, no irmã? grupo. Qual é o seu país? Sou de Santo Tomé, uma ilha pequenina. São Santo Tomé Tomé e e Príncipe. Príncipe, sim. Muito lindo lá, né? É. A minha esposa, a família dela é o Will. Uau, este Will eu apanhei do marido, não é o meu. Ele é descendente de alemão. Nem sei. Ela é descendente de alemão, o Will. Seja bem-vinda, Ok, viu, querida? obrigada. Ok. Falta aí a Andréia. De onde que você é, Andréia? Fala para nós. Oi, eu sou a Andreia, sou de Portugal, mas estou aqui em Manchester, na Inglaterra, juntamente com a Ivânia e com a Dulcineia.
E nós as três, nós somos administradoras daqui do grupo, mães intercessoras. Ok. A Michele já falou. Odete. Está desligado o seu áudio, Odete. Está desligado o seu áudio, irmã Odete. Feito. Eu me chamo Maria Odete, mas todo mundo me chama de Odete e eu acabo me esquecendo da Maria. Moro na cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul, e faço parte do grupo há bastante tempo, mas devido aos estudos bíblicos e aos pequenos grupos que eu tenho, dificilmente eu participo das lives ao vivo, mas eu faço parte do grupo de oração da Sala 57, 12, e o outro grupo também, e assisto a sala há quase 2 anos já. Ok. Muito E obrigado, sou viu, irmã feliz Maria porque Odete? tenho Jesus. Amém. Irmã Laudimira, de onde que é? Qual a sua cidade? Boa tarde, meus queridos irmãos. Sou de Serra Dourada, Bahia, tá? Sou Ok. casada, sou mãe de 3 rapazes. Ok, amém. Maria Vilma, de onde que é Maria Vilma? Tá ouvindo? Irmã Maria, que está com a blusa aí estampada, de onde? Maria Vilma. Eu sou aqui do Ceará, irmão. Ok, Ceará. Maria Vilma. Boa tarde. Deus abençoe cada um. Eu sou muito grata a Deus por conhecer esse grupo, né? Eu era bem assídua nesse grupo, mas aí passou um tempo que não estava tendo reunião, e aí voltou agora e eu não participei, só participei um pouquinho terça-feira, mas a Andréa sabe aí como eu não gosto de conversar. E eu sou adventista já há 30 anos, sou baiana, mas estou morando agora sou vice-diretora de uma igreja aqui em Goiás, em Pires do Rio, Goiás, mas eu sou baiana. Ok. Maravilha, amigos. Maravilha. É um prazer estar falando aqui com vocês. Eu tenho aqui uma programação, quero convidar vocês também para participar. Todos os dias, às 5 da manhã, nós temos uma programação, um culto, e nós estamos com a série maravilhosa, o nome da série é Em Busca de um Milagre. Cada dia, às 5 da manhã, horário de Brasil, pelo YouTube, a gente está estudando um milagre, nós temos um pastor pregando sobre um milagre de Jesus, e assim, aí nós temos o nosso momento de oração, de clamor, e nós temos isso, respostas incríveis que Deus tem dado à oração, respostas incríveis mesmo. Você que é aqui do Brasil, ao entrar no grupo, nós temos alguns desafios que a gente lança todo dia para a família, e um teste da Bíblia que você faz na sua casa, e você pode ganhar alguns prêmios aqui no Brasil. Na Inglaterra não tem como a gente mandar, infelizmente, né, Ivane? Mas aqui você tem a assinatura da lição da Escola Sabatina, alguns livros, o Novinário Adventista. Aí eu quero convidar as meninas a se inscreverem no meu canal. O canal é PR Fernando Cunha Dias, ok? Quero convidá-las a se inscrever no canal. E todos, nós temos eu vou deixar aqui o meu telefone no chat aqui, e aí você pode mandar um WhatsApp para mim, e eu coloco você no grupo do WhatsApp, esse grupo da oração de clamor, e ali você coloca você recebe o link, e você coloca as fotos, os desafios que você fez, para poder concorrer aos prêmios, tá ok? Esse aqui é o meu canal do YouTube, estou colocando aqui, para que você possa entrar e participar conosco, ok? Esse é o nome do nosso canal. Deus abençoe a todos. Eu quero convidá-las a abrir a Bíblia em 2 textos. O livro de Êxodo, no capítulo 10, e o livro de Salmos, no capítulo 78. Êxodo 10 e o livro de Salmos, o capítulo 78. Ok? Há um texto aqui... Há um texto, a Bíblia Sagrada, ela fala muito acerca da questão das mães, da importância de colocarmos a nossa vida
nas mãos do Senhor. E eu quero ver com vocês uma situação envolvendo aqui Moisés. Êxodo, no capítulo 10, a partir do verso 9, diz assim, ó. Êxodo, você conhece a história. Deus ele chama Moisés para poder tirar o povo do deserto, não é isso? Levar o povo para poder adorar ali a Deus, certo? E Deus dá uma mensagem para ele, uma missão para ele. Vá e tira o meu povo do Egito. Tira o meu povo do Egito. Moisés se apresenta diante de Faraó e ali faz o pedido. Êxodo capítulo 10 diz assim, ó, a partir do verso 8. E então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse, ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, a presença do Senhor, e lhes disse, ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que vão ir convosco? Pergunta Faraó. Respondeu-lhe Moisés, havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as nossas filhas, e com os nossos rebanhos, e com o nosso gado. Havemos de ir porque temos festa ao Senhor no deserto. Queridas, Moisés ele se apresenta diante de Faraó, e o tema da mensagem de hoje é nossos sírios irão conosco. Moisés chega diante de Faraó e diz assim, nossos sírios irão conosco. Essas palavras, queridos, elas ecoaram na câmara real ali do palácio de Faraó. Os penetrantes olhos de Faraó, ele se encontra agora com a figura de pele bronzeada do grande pastor de Midian. Moisés ele vinha determinado a não ceder a nenhum centímetro às propostas de Faraó. Ele pretendia tirar todo o povo do Egito para adorar a Deus ali no deserto. E segundo a palavra de Deus, Damiana, segundo a palavra dele, ninguém ficaria. Moisés não permitiria que nenhuma das pessoas, nenhum dos filhos de Israel ficasse ali. Por quê? Porque havia um propósito, havia uma proposta, havia uma missão que Moisés havia recebido de Deus. E a missão de Deus era bem clara. Todos deveriam ir adorar a Deus ali no deserto. Todos deveriam sair com Moisés para adorar a Deus. E aí, Michele e Jesus, Moisés ele se apresenta diante de Faraó. Mas, por outro lado, Faraó ele se recusava em deixar o povo sair, porque Faraó ele sabia, queridas, que se ele permitisse que o povo saísse, isso significaria uma fuga em massa, saberia que todos iriam fugir, que não voltariam mais ali para o Egito. E diante da situação, diante dos problemas, diante da grave crise, diante de tudo que eles estavam passando, Moisés ele faz a proposta, ele faz o pedido. Na verdade, Moisés ele dá uma ordem. Nossos filhos irão conosco. Essa era a ordem que Moisés havia dado, havia sido chamado por Deus para poder apresentar ali. Faraó ele disse assim, tudo bem, vocês querem ir? Pode adorar os seus filhos no deserto, pode adorar o seu Deus no deserto, pode levar o seu gado, pode levar os idosos, pode levar as mulheres, mas as crianças ficam conosco. Todas elas ficarão conosco, e nenhuma delas irá com você. E Moisés, ele chega, queridos, e dá a ordem. Moisés, ele dá a mensagem final. Moisés, ele diz assim, irmã Odete, nossas crianças irão conosco, bem como nossos filhos, nossos velhos, e todos ali, todos irão conosco. E de acordo com o relato bíblico, as palavras de Moisés, elas se tornaram realidade, querido. De acordo com o relato bíblico, os 430 anos de escravidão haviam terminado. Todo mundo saiu numa noite inesquecível. O povo agora saiu eufórico, queridos. E com eles também saíram as suas crianças, saíram o seu gado, os seus velhos, saíram todas as suas propriedades, tudo aquilo que eles possuíam. E sabe, Letícia, tudo começou, querida, pintando ali no marco da porta da casa dos israelitas, pintando ali um marco da porta com o sangue do cordeiro. Aquele bando de ex-escravos podiam ser vistos agora atravessando o Mar Vermelho. Deus é um Deus de promessa, queridas. E Deus, ele cumpriu a sua mensagem. Deus cumpriu a sua palavra. Deus salvou os filhos com mão poderosa. Quando Deus exige, Andréia, quando Deus exige algo de você, da sua família ou dos seus
conterrâneos ali em Portugal, é porque Deus ele já fez a sua promessa. Quando Deus ele pede algo da gente, querido, é porque ele já fez algo maravilhoso primeiro. Veja, queridos, ele tirou o povo da miséria. Ele deu àquele povo o sustento necessário para que eles pudessem... Ele deu ali àquele povo o sustento necessário para que eles pudessem, queridos, sair, para que eles pudessem se apresentar diante de Deus com a vida tranquila. Deus, ele cumpriu, e Deus, ele é fiel, querido. Deus, ele é fiel. E da mesma maneira que Deus, ele cumpre as suas promessas, ele cumpre também na sua vida hoje. Veja, queridos, Faraó, ele não estava cedido, Faraó ele se recusava a deixar o povo sair com as crianças. Por outro lado, Luciara Araújo, ele não queria ceder às demandas de Moisés, e por outro lado, Moisés não cedia ali aos caprichos de Faraó, e o pedido de Moisés, Lourdes Elias, era um só: os nossos filhos irão conosco, ninguém vai ficar. Queridos, para que nenhuma geração de Israel se esquecesse ali o que Deus tinha feito de forma tão miraculosa, todos os pais, todos eles, queridos, todos aqueles pais, eles tinham que contar a história, eles tinham que apresentar ali a história para os seus filhos. Que história era essa que cada pai e cada mãe deveriam contar aos seus filhos? Abra aí a sua Bíblia em Êxodo capítulo 13. Abra aí, Êxodo 13. Só virar uma página. Achou aí, Noêmia? Êxodo 13. Ivânia Duarte, achou Êxodo 13? Show? Queridos, aquelas que puderem estar com a câmera aberta, para a gente poder estar olhando nos olhos de vocês, vendo, conhecendo uns aos outros, a nossa igreja virtual ao redor do mundo. Aí, Noêmia, muito bem. Achou, Noêmia? Faz um sinal aí se você achou. Êxodo 13. Maravilha. Achou, Laudimira? Êxodo 13? Ok, então vamos lá. Diz assim, o Êxodo, no capítulo 13, a partir do verso 14, diz assim, ó: e quando o teu filho amanhã te perguntar o que é isso, responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão, pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito dos meus filhos eu resgato. Verso 16. E isto lhe será como sinal na tua mão e por frontais nos teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Queridas, todo pai e toda mãe tinha a responsabilidade de passar para os filhos, de uma geração para outra, a história da salvação no Egito. Entende, Dulcinea Will? A responsabilidade que Deus coloca aí na sua vida, a responsabilidade que Deus coloca diante dos teus filhos, diante de toda a tua família. Todo pai tinha que apresentar ali, queridos, diante dos filhos, a história de como Deus ele fez, de como Deus havia agido na vida deles. Mas que história é essa que eu devo contar, pastor Fernando? Queridos, a igreja ela tem lutado para salvar os nossos filhos, tem lutado, Maria Vilma, para salvar toda a nossa família, e a luta é desigual, porque o mundo ele possui encantos que atraem bastante os nossos filhos. Entende, Gilce? Recebi seu WhatsApp aqui, viu, Gilce? Vou lhe colocar no grupo do clamor aqui, no grupo à espera de um milagre, em busca de um milagre. Então, queridos, Deus ele tem tentado salvar os nossos filhos, e a igreja tem lutado com todas as forças para poder tentar salvar os nossos filhos, mas a música do mundo, filmes, diversões, amizades, tudo isso, querido, tudo isso acaba indo de encontro àquilo que você, como mãe, tem lutado para poder tentar salvar os seus filhos. Mas preste bem atenção, Luciene, preste bastante atenção aí, Luciene, diante das situações, diante dos problemas, diante das coisas que a gente tem enfrentado, Luciene aí de Sumaré, em São Paulo, todo esforço que a igreja tem feito não terá sentido nenhum
se na sua casa, querido, você não fizer a sua parte de instruir os seus filhos, de ser um cristão, uma cristã verdadeira. Entende, queridos? Mas, pastor, que história é essa que eu devo contar? Deixe marcado o Êxodo, por lá para Deuteronômio no capítulo 6. Zuraida, por lá, Zuraida, para Deuteronômio capítulo 6. Abra aí. Deixe marcado o Êxodo. Deuteronômio capítulo 6. Abram também aí, queridos. A gente vai ver um texto mais para frente. O livro de Salmos, o Salmo 78. Abra aí, Deuteronômio 6. Mais para frente, a gente vai ver o Salmo 78. Aqui em Deuteronômio capítulo 6, ele apresenta algo extremamente importante, querido, para a nossa vida como cristãos, nós que queremos lutar para poder salvar aí os nossos filhos. Que história é essa, Maria Isabel Chagas, que nós devemos contar para os nossos filhos? Olha a maneira como a Bíblia apresenta, queridos. Deuteronômio 6, versos 4 a 9, diz assim, ó, ouve, ó Israel, deixa eu mudar o nome aqui, ouve, ó mães intercessoras, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, se te inculcares, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Querido, Deus, ele te chama para contar, Maíra, Deus te chama, querido, para contar aquela história da maneira como Deus lhe salvou, a maneira como Deus agiu na sua vida, a maneira como Deus ele faz, os milagres que ele fez na tua vida, a forma como ele faz no dia de hoje, querido. Deus ele lhe chama, querida mãe, querida irmã, para você poder contar a história, a forma como ele age e o que ele quer fazer na tua vida no dia de hoje. Essa é a história que você deve contar para os teus filhos. E a ordem para Israel, tanto no Êxodo quanto durante a peregrinação, era uma só ali que ele deu. Qual era a ordem que ele deu? Conte a história. Conte a história, Damiana, para que não aconteça dos seus filhos esquecerem aquilo que fez por você. Veja, queridos, a poucos metros, onde o anjo guardava a porta de entrada do jardim do Éden, ali Adão, ele construiu, queridos, um altar, e esse altar, Adão, ele construiu para que os seus filhos, a sua família, não se esquecesse da maneira como Deus havia feito, das promessas do Senhor. Olha, querido, o velho Noé, ele construiu um altar no Monte Ararat para que seus netos soubessem, Maria Helena Assunção, a maneira como Deus havia salvado todo mundo. A história fala de Abraão, que levantava altares, Rosbeck, por onde quer que ele passasse, onde quer que ele andasse, ele levantava ali altares, e esse altar pregava de maneira poderosa acerca da mão de Deus, a forma como Deus havia agido na vida deles, para que seus filhos nunca se esqueçam, querido, de tudo aquilo que Deus fez. O Davi, ele diz assim no Salmo 78, você que abriu em Salmo 78, Davi, ele diz assim, ó, Salmo capítulo 78, os versos 2 a 7, Davi diz assim, achou, Damiana? Salmo 78, Lourdes Elias, achou aí? Livro de Salmos, Salmo 78, diz assim, ó, 78, os versos 2 a 7, olha o que Davi fala, da maneira como ele tentou salvar os seus filhos. Ele diz assim, ó, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas em tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e os ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos,
a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem a seus descendentes. Verso 7, Genissamico, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os seus mandamentos. Veja, Luciana Araújo, Moisés, Davi, Araão, Noé, Adão e tantos outros, eles lutaram para poder tentar passar à geração dos seus filhos a história, aquilo que Deus havia feito para cada um deles. Moisés, ele disse a Faraó, nossos filhos irão conosco, e eles foram realmente ali. Sabe para onde? Sabe para onde, Maíra Catumbela? Foram direto para o inferno. Direto para o inferno. E sabe por que, Letícia, que foram para o inferno? Está ouvindo, Letícia? Sabe por que eles foram para o inferno? Porque Israel fracassou em contar a história. Os pais de Israel, eles fracassaram em contar a história, querido, em apresentar ali para eles. Eles fracassaram em contar a história para os seus filhos, em dar o testemunho. As gerações futuras, queridos, se esqueceram de contar a história para os seus filhos. E quanto eles sofreram, quanto sofreram por causa disso. Queridos, não é minha intenção magoar ninguém, mexer nas feridas de ninguém, até mesmo porque a gente aqui praticamente não se conhece, nós nos conhecemos à distância aqui. Então, queridos, eu não conheço a sua história, mas não é minha intenção mexer com as feridas de ninguém. Mas, querido, para você que ainda tem filhos dentro de casa, ou você que os filhos já saíram de casa, você contou a história para eles? Contou a sua história através do seu testemunho? E você, querido pai, querida mãe, que ainda tem filhos dentro de casa, você está contando a história para eles? Está apresentando para os seus filhos a história que eles precisam conhecer? Se você não estiver contando, querido, tenha plena certeza que existe alguém contando uma história para os seus filhos, e não é a história que você gostaria que eles ouvissem. E pior ainda, eles estão ouvindo a história e acreditando nelas. A pergunta que eu lhe faço na noite de hoje é a seguinte, queridos. Qual tipo de história, preste bastante atenção, se eles não estão, se não é você que está contando a história, quem é que está contando a história para os seus filhos, queridos? São os colegas da escola que estão contando? São os filhos de adventistas? É o canal de TV paga que você tem aí na sua casa? São os desenhos animados que estão contando a história aí para os seus filhos? Quem é que está contando, querida, a história para os filhos da igreja de Manchester, na Inglaterra, ou as igrejas aqui no Brasil? Quem está contando a história para os seus filhos, querido? Que tipo de histórias estão ouvindo os filhos das mães intercessoras? Que tipo de história? Será que, queridos, será que a história, ou será que a trágica frase de Moisés, nossos filhos irão conosco, será uma triste realidade para a nossa família também hoje, para a nossa igreja? Existem várias campanhas ao redor do mundo, e você observa aí, hoje, a tendência é as pessoas falarem sobre a questão da natureza, e em especial aqui a Amazônia, né? A Amazônia, as pessoas dizem assim, salvemos os índios, as ONGs anunciam, e milhares de pessoas destinam as suas verbas, os seus dinheiros para poder salvar os índios. Salvemos a Amazônia, e o mundo todo se volta para poder salvar a Amazônia. Salvemos isso, salvemos aquilo outro, queridos. Todas as preocupações são válidas. Entende, Noêmia? Noêmia Cassuli? Todas as preocupações, Noêmia, elas são válidas. E a gente deve, sim, procurar salvar aí os nossos filhos. A gente deve, sim, Michele Jesus, aí em Salvador, o irmão Odete aí em Gravataí, a Dulcinea Will em Manchester, ou lá em São Tomé e Príncipe, nós devemos, sim, salvar essas coisas, queridos. Tudo isso é importante. As preocupações são válidas. Mas até hoje, Vânia Santos, eu nunca vi as pessoas no mundo, o mundo aí fora, levantar uma bandeira, dizendo assim, uma faixa, dizendo, salvemos os nossos filhos. Minhas queridas, nossos filhos irão conosco.
e eles irão aonde quer que formos. Mas a pergunta que eu faço para vocês nessa noite é: para onde estão indo as mães intercessoras? Para onde você está indo, minha irmã? Os resultados são alarmantes, queridos. Durante os anos 90 e 91, fizeram um levantamento nos Estados Unidos, uma pesquisa, e essa pesquisa, o nome dela era Value Gênesis. Pesquisaram jovens adventistas e ex-adventistas. E a pesquisa, Andréia, ela revelou algo assim terrível que estava acontecendo na igreja. Algo terrível mesmo. Veja, essa pesquisa revelou que dentre a maioria que tinha abandonado a igreja, né? A maioria deles que tinha abandonado a igreja, a maioria deles, eles responderam que nunca, preste bem atenção, queridos, que nunca tiveram um culto familiar na sua casa. Nunca tiveram um culto familiar. A outra parte respondeu que tinha até um culto, mas era algo forçado, algo rigoroso. Pais que forçavam ali os filhos à religião. Dá para você entender a situação? A pergunta é, queridos, que história estão ouvindo os nossos filhos? Qual história Eli de Anaru os seus filhos estão ouvindo? Qual história Luciara Araújo os seus filhos estão ouvindo ou ouviram? De quem é a culpa, queridos? É do pastor? O pastor não visita a minha casa. É dos professores da escola sabatina? É dos colegas da rua? É da escola em que eles estudam? É do diabo? Querido, se você não contar a história, outra pessoa vai contar. Entende a situação? Nós não podemos, queridos, culpar o meio em que os nossos filhos vivem, o local onde eles cresceram. Veja, Maria, mãe de Jesus, ela não permitiu que a cidade de Nazaré, que era uma das cidades mais corrompidas que havia na sua época, não permitiu que estragasse o caráter de seu filho. O livro Desejado de Todas as Nações, ele diz que todos os dias, veja, Laudimira Teixeira, todos os dias, Laudimira, Maria colocava Jesus no seu colo e ensinava ali acerca da salvação. Entende, queridos? Todos os dias, Ivânia Duarte, Maria contava para Jesus a história da salvação, a história de como Deus havia transformado a vida dela, a história como o nascimento de Jesus havia sido miraculoso. Você consegue compreender, queridos, a importância de você contar a história para os seus filhos? A importância de você testemunhar, de você viver ali, de você apresentar? Essa jovem, queridos, ela apresentou, e você precisa contar a história para os seus filhos, Marisbel Chagas, por duas razões. A primeira, para que você forme o hábito de testemunhar, de contar para o seu filho a história. A segunda, para que quando ele entrar no mundo da razão, quando ele poder abrir os seus olhos, ele acorde vendo Jesus. Agora, escutem bem o que eu vou dizer, querido. O fato de você contar a história não salva ninguém. Mas como, pastor? Se o senhor acabou de falar que contar a história é importante para sim. Sim, queridos. O efeito mais positivo, Damiana, acontece quando você não apenas conta a história, mas quando você, Cislane Alves, você vive a história contada. Entende, querido? É bem possível que você tenha ali contado a história. É bem possível que depois de você ter enviado os seus filhos para a escola adventista, ter estudado com eles, lição da escola sabatina, feito culto com seus filhos todos os dias, participado ali, é bem possível que ele venha abandonar a igreja, querido. Mas se você fez um bom trabalho, Deus, ele promete que seu filho vai voltar. Deus promete que ele vai voltar. Entende, queridos? Mas existem outros casos. Filhos que cresceram com pais ali, pastores, líderes de igreja, filhos, membros ali de pessoas que até mesmo às vezes não tinha cargo nenhum na igreja. Entende, queridos? Pessoas que cresceram na igreja, mas que não caminham hoje nos caminhos do Senhor. E por que não caminham mais nos caminhos do Senhor, queridos? Porque cresceram com pais que forçavam a religião, cresceram acostumados, ouvindo histórias dentro da sua casa
de crítica à igreja, né? Pais que falavam mal da igreja, pais que falavam mal das pessoas. Ah, você viu fulano que cantou? Você viu tal pessoa que pregou na igreja? Né? Então, pais que voltavam ali em casa e falavam mal do que ouviam na igreja, faziam fofocas das pessoas que eram membros da igreja, filhos que cresceram vendo a indiferença espiritual dentro do seu lar, ok, queridos? Vendo a indiferença espiritual ali na sua família, o pai na igreja era uma casa, ou a mãe na igreja era uma coisa, em casa era outra totalmente diferente, entende, queridos? Então, pais que acabaram vendo isso, filhos que acabavam vendo isso ali, a falta de compromisso com a igreja, a falta de respeito para com os costumes de Deus, para com os costumes da igreja, mães que queriam andar de qualquer maneira, e quando um pastor ou um líder ia falar com ela, chamar atenção, ela falava mal, se voltava contra a igreja, eu dizia para os filhos que não tinha problema, pais que não respeitavam os costumes, as doutrinas da igreja, e os filhos acabaram saindo da igreja ali, queridos, por causa disso, entende? Então, filhos que cresceram vendo a indiferença ali da religiosa dentro do seu lar, dentro da sua casa, é como se a gente ouvisse, queridos, as crianças dizendo o seguinte: pai, mãe, eu nunca escutei o que você me dizia, pois os seus atos falavam muito mais alto do que aquilo que você queria me ensinar dentro de casa. Querido, como você vai falar do amor de Deus para os seus filhos, se a sua vida só reflete preocupação, desespero, nervosismo, se dentro da sua casa é só gritos, brigas, críticas à igreja, fofoca dentro da sua casa, fala mal do seu pastor, fala mal do ancião, fala mal da moça da igreja que engravidou, da família que separou, fala mal dos programas da igreja, essa igreja desanimada, o culto hoje foi uma porcaria, e começa a falar isso, aquilo outro. Como que os seus filhos vão ficar na igreja, querido, se você acaba sendo uma miséria dentro da sua casa? Os nossos filhos irão conosco, disse Moisés, e foram. E os seus, querido, para onde estão indo? Quando chegar a hora de tomar uma decisão, quando eles estiverem fora em outro país, como muitos de vocês aí estão, poderão eles olharem para trás e tomar uma decisão ali? Poderão eles, queridos, olhar para trás e dizer assim: graças a Deus, graças à minha mãe, graças à igreja de Manchester, graças à igreja aí de Alagoinhas, graças à igreja lá em Portugal, graças à igreja de Serra Dourada, na Bahia, poderão eles, queridos, olharem para trás e agradecer a Deus por tudo aquilo que foi feito na vida deles. Nossos filhos irão conosco, que ele disse Moisés, e os seus filhos, para onde eles estão indo? Para onde estão indo os filhos das mães intercessoras que hoje participam conosco aqui, querido, na nossa programação, nesse culto maravilhoso? Para onde estão indo as mães intercessoras que lutam, que clamam para poder tentar salvar os seus filhos? Entende, querido? Você precisa entender que pregar a história é extremamente importante, mas viver a história, querido, é muito mais importante ainda. Por isso você tem que entender a importância de poder viver essa história, a história que Deus ele tem para a sua vida, porque Deus quer salvar o seu lar, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer erguer, querido, o seu lar. Eu não sei a sua história, se você tem filho ou filha afastada aí da igreja, mas Deus quer, na noite de hoje, que você compreenda que você tem valor para Ele, que você pode salvar a sua casa, que você pode salvar a sua família, pode salvar aí, querido, o seu lar, mas para que isso possa acontecer, você precisa mais do que nunca viver a história na sua vida, querido. Pregar a história, testemunhar acerca da graça, do amor e da salvação que Deus tem para dar para você no dia de hoje. Por isso Deus ele faz o convite. Eu sei, às vezes é difícil a gente abandonar algumas coisas, abandonar os nossos compromissos, abandonar as responsabilidades, às vezes uma diversão que nós temos, algo, nosso descanso, mas, querido, salvar os nossos filhos significa a gente salvar a igreja,
salvar a igreja do desânimo, salvar a igreja dos problemas pelas quais ela tem passado, ela tem enfrentado. Salvar os nossos filhos, queridos, significa mais do que nunca dar uma sobrevida à nossa igreja, porque muitas vezes a gente tem enfrentado aí lutas, as mães têm lutado, e parabéns aí para vocês, porque vocês têm lutado para poder tentar salvar os filhos, tentar ajudar aí em meus problemas, as lutas, mas eu tenho que entender que se eu não contar a história, se eu não viver a história na minha vida, de nada vai adiantar, querido. Se eu não viver a história, se eu não buscar ali, com a graça de Deus, dar o testemunho, de nada vai adiantar eu pregar, eu falar, de nada vai adiantar eu comprar a lição da escola sabatina, ou fazer isso, aquilo, outro, entende, querido? Porque viver a história é algo imprescindível para o dia de hoje. E Deus, ele faz um chamado, Deus, ele faz um apelo, Deus, ele lhe convida, querida irmã, para poder colocar a sua vida nas mãos dele, para falar, Deus, me ajuda, me abençoa para que eu possa colocar o meu filho, a minha filha nas tuas mãos, me abençoa, Deus, para que eu possa colocar ali a minha família nas tuas mãos, para que eu possa conduzir ali a minha casa, para que eu possa testemunhar. Veja, querido, ou contar a história é importante, mas viver a história é imprescindível, porque ao você viver a história, Deus, ele vai abençoar a sua vida, ele vai abençoar o seu lar. Deus, ele quer salvar, querido, a sua família. Deus quer salvar a sua casa. E a maneira que ele tem de salvar a tua casa é justamente, querido, dirigindo a sua vida, lhe dando sabedoria, fazendo com que você possa testemunhar da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia para poder dirigir a sua vida. Há muitas pessoas que acabam pensando assim, mas pastor, os meus filhos estão saindo da igreja. Se eles estão saindo da igreja, querido, se os seus filhos estão saindo da igreja, você precisa se manter firme diante de Deus, ir lá na cama deles, orar de madrugada, se ajoelha ali de madrugada na cama do seu filho, faça uma oração ao dia e fala, Senhor, eu não aceito que meu filho saia da igreja. Cite o nome do seu filho, entende, querida? Cite o nome dele e diga ali, olha, eu não aceito que o meu filho ele saia da igreja, eu não aceito que ele se afaste ali da igreja de Deus, porque Deus, ele quer mudar a sua vida, querido. Deus, ele quer transformar o seu lar, Deus quer salvar os seus filhos, salvar o seu marido, salvar a sua casa, mas para que ele possa salvar, você tem que testemunhar acerca da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia, para que Deus, ele conduza a sua vida. E essa maneira que ele tem para salvar o seu lar, querido. Essa maneira que ele tem de resgatar os seus filhos. Como eu disse aqui, eu não conheço a sua história, mas o Deus dos céus, ele conhece a sua história. E o Deus dos céus, ele tem um poder suficiente para mudar a sua vida, para poder te ajudar em meus problemas. Os nossos filhos irão conosco, querido. Mas a pergunta é, para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Eu quero ler aqui com você 2 últimos textos. O último texto eu quero ler com você aqui para a gente terminar a mensagem. Efésios, no capítulo 6. Abra aí Efésios, capítulo 6. O último texto que eu quero ler com você. Efésios, no capítulo 6. Achou aí, Fátima? Fátima Picose? Efésios 6. Não achei, pastor, porque eu não estou em casa, eu estou na rua. Tranquilo, e a Bíblia não está comigo. Problema não. Okay? Vou ler aqui, vai dar para a irmã ouvir, depois a irmã pode fazer a leitura em casa. Efésios, no capítulo 6. Diz assim, ó. Efésios 6. O verso 4 diz assim, ó. E vós, pais e mães, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Querida mãe, eu sei que a tarefa às vezes é pesada. Não é apenas vesti-los, alimentá-los, banhá-los. Envolve muito mais que isso. Às vezes é difícil deixar a TV, mas a gente precisa entender, queridas, que contar a história é necessário. Viver a história é imprescindível. Eu não sei se existe essa palavra, Ivânia,
Andréia, irmã Maria Vilma, na língua de vocês, imprescindível. A gente usa aqui para importante, algo extremamente urgente. Então, queridos, viver a história é algo urgente. Se foi importante nos dias de Moisés e também nos dias de Jesus, é importante nos dias de hoje, querido. Contar a história deve começar no seu lar. Mas eu te pergunto, Luciene, se for na sua casa, onde que vai ser? Onde vai ser? Se não for com você, Laudimira Teixeira, com quem será? Entende, queridos? Entende ali? Se não for da sua boca, Eli de Anaru, que seus filhos irão ouvir a história, da boca de quem, queridos, que eles irão ouvir? Noêmia, se não for agora, hoje, que seus filhos vão começar a ouvir a história, quando que vai ser, querida? Se não contarmos a história, queridos, alguém contará. Salvar os nossos filhos, Lourdes Elias, é sinônimo de salvar a nossa igreja. Salvar os nossos filhos, Mônica, é sinônimo de tirar a nossa igreja da apatia espiritual que reina na nossa época. Entende, queridos? É sinônimo de mudar a nossa igreja. É sinônimo de salvar ali. O livro Lar Adventista, na página 536, Elza Gaspar, ele diz assim, ó, na obra de salvar a seus filhos, aferre-se no poder do Altíssimo. Põe os seus filhos, Michele e Jesus, eu sei que estava aí com a sua criança nesse instante, põe os seus filhos, diz Ellen White, perante Deus em oração, e Deus escutará as suas orações e os atrairá a si mesmo. Os nossos filhos irão conosco. Foi o grito de desespero, irmã Damiana, que os pais de Israel deram naquela noite no Egito. Essa deveria, queridos, essa deveria ser a nossa convicção. Nós estamos quase à meia-noite, estamos quase na hora de sair. Que o mesmo sangue no marco das portas que salvou Israel da escravidão, ou melhor, o mesmo sangue no marco das portas que salvou Israel ali da escravidão, é o mesmo sangue, Marisbel, que pode salvar os nossos filhos da escravidão do pecado. Por isso eu pergunto a você, abra aí a sua câmera, nesse instante, para a gente fechar agora aqui. Tem você, eu queria ver a sua mão levantada, tem você aceita o desafio de pintar os marcos da sua porta com o sangue de Jesus, para que os seus filhos sejam salvos? Abra aí a sua câmera, levanta a sua mão aí, abra o seu áudio, diga assim, eu aceito. Você aceita? Diga aí, abra aí o seu áudio. Fala, eu aceito. Eu aceito. em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é isso aí, querido. Em nome de Em Jesus. nome do Senhor Jesus amado. Amém, queridos, que o Aceito, sangue em nome de Jesus. de Cristo Jesus, ele possa estar aí no marco da sua porta. Que Satanás, querido, não tenha ação sobre a sua família. E eu repito... Amém, eu tomo posse da bênção. Amém. Tome posse, irmã. Tome posse, irmã Maria. Em nome de Jesus. Se você, querido, tem filho fora da igreja, levante de madrugada. Olha, todos os dias, às 5 da manhã, nós estamos fazendo um programa. Eu coloquei o link aí no chat aí dos comentários aí do nosso canal. Eu coloquei o link aí do meu canal para você se inscrever. E eu vou colocar também agora o link do culto de amanhã, para que você possa participar amanhã de madrugada, 5 da manhã no Brasil, 9 da manhã aí na Inglaterra. Ok, queridos? Está aí o link do programa de amanhã. Está também o meu telefone. Se você tem um filho fora da igreja, eu quero lhe convidar a se inscrever, a acompanhar o nosso programa Em Busca de um Milagre. Eu quero lhe convidar a levantar de madrugada, a se ajoelhar na cama do seu filho, se ele estiver em casa, e você orar ali, você vai falar o nome do seu filho. Eu tenho 2 filhas, uma chama-se Júlia, outra Késia. Elas não estão fora da igreja, ok? Mas digamos que estivesse, ou mesmo que não estivesse, levante, querida, de madrugada, vá lá no quarto do seu filho, da sua filha, se ajoelhe na cama dele e ore em voz audível. Deus, aqui está a Júlia Maria. Um dia essa menina foi dedicada ao Senhor. Aqui está a Késia Alane. Ela foi dedicada ao Senhor. Deus, eu não aceito que a minha filha esteja fora da igreja. Afasta Satanás da minha casa.
e fale ali perto do seu filho, ele dormindo: Júlia, papai te ama, papai te dedicou para Jesus, papai quer entrar no céu com você, mamãe quer entrar no céu com você. Se o seu filho está fora da igreja, querida, e não está mais na sua casa, se ajoelhe de madrugada, vá ali, ore de maneira audível e fala: Senhor, manda o seu Espírito Santo agora para poder dar um sacode no meu filho lá no quarto que está dormindo, para despertar a minha filha, para ela poder voltar para os seus caminhos. Querido, nunca desista de clamar pelos seus filhos, porque se você não tiver a resposta da oração agora, você vai ter a resposta da oração quando Cristo voltar e você ressuscitar. Ao longo desses 26 anos de ministério, quantos pais que desceram à sepultura não vendo os seus filhos de volta para a igreja, e Deus me deu o privilégio de rebatizar os filhos, estão fiéis, aguardando a ressurreição para abraçar os seus queridos pais. Então, querida, que Deus te abençoe, que Deus dirija a sua vida, que Deus fortaleça assim a sua fé, e que, acima de tudo, Ele também te ajude. Amém, irmã Maria Fátima Picose? Disse aqui que quer muito que seus filhos se convertam ao Senhor. Irmã, nunca desista de clamar pelos seus filhos. Nunca desista de clamar. Que Deus abençoe vocês. Ok? Amém. Ivânia, faça a oração agora. Ok? Vamos orar ao Senhor. Deus te abençoe, pastor. Amém. Que Deus abençoe Muito também obrigada. vocês. Ok, queridos? Vamos clamar ao Senhor nesse instante. Outro detalhe importante, querido. Você que deixou aberto aí em Efésios 5, como, irmã, deve ser a sua oração pelo seu filho. Não é a mesma oração que você faz pelo seu alimento. Obrigado, Deus, pelo alimento que o Senhor me dá no dia de hoje. Abençoe as mãos que não é, querido, não é esse. Efésios 5 diz assim, Efésios 5, verso 7, perdão, Hebreus 5, verso 7, diz assim, e ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Irmã, quando você vai orar ao Senhor, a sua oração não pode ser de qualquer maneira. A sua oração para Deus, querida, tem que ser uma oração de clamor, uma oração pedindo a Ele ali, uma oração com forte clamor e lágrimas, ok? Forte clamor e lágrimas. E Deus vai ouvir a sua oração. Anote um texto aí que eu vou te dar. Anote aí. 2 Reis, capítulo 20, verso 5. Deus diz assim, a última parte, Deus diz assim, Luciara. Deus diz assim, ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração. Ok, queridos? Esse é o nosso Deus. É um Deus que vê as nossas lágrimas. Né? Pastor, repita aí, por favor, 2 Reis. Repito sim. 2 Reis 20, o verso 5. Coloquei aí nos comentários, 2 Reis 20, verso 5. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ok, querido? Então, Deus, Ele ouve a tua oração, minha irmã. Deus, Ele ouve o teu choro. E Deus, Ele há de atender a sua oração. Ok, queridos? Vamos orar ao Senhor? Vamos clamar a Ele agora? Ok? Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor e a tua misericórdia a dirigir a nossa vida. Pedimos que nos abençoe, nos ajude em meio aos problemas, às lutas que temos passado. Se porventura, Senhor, estamos afastados de Ti, temos filhos afastados do Teu caminho, que a Tua graça e a Tua misericórdia os acompanhe, envie o Teu Espírito para dar uma sacudida neles, e dessa maneira, Senhor, eles possam ser despertados e voltar para a Tua igreja. Abençoe as mães intercessoras, queira tomá-las nas Tuas santas mãos, que elas possam buscar diante de Ti a Sua graça, o Seu amor e a Sua misericórdia, e verdadeiros milagres possamos receber de Ti. Nos dê uma boa noite na Tua companhia. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãs, que Deus abençoe. Amém. Okay?